A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu abri a Bíblia aqui, no livro de Jó, no último livro, 42, capítulo 42, do verso 10 em diante. Eu queria ler uma passagem aqui para os irmãos, que é da época da lei, mas os irmãos vão entender aonde eu quero chegar e eu vou falar para os irmãos que isso aqui é a pura verdade. Os irmãos vão entender aqui. Vamos para a palavra. Jó capítulo 22, verso 10, diz assim: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Deus deu para Jó a prosperidade, o dobro do que ele tinha antes. Olha, os irmãos vão entender onde eu vou chegar nessa mensagem. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão à sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhas, 3 filhos, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome do terceiro Querem, Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a sua filha e aos seus filhos. Amados, observa aqui que o Senhor é Ele que faz tudo na vida de um homem. O Senhor é que dá prosperidade, o Senhor que diminui na vida do justo, na vida de uma pessoa cristã. Mas o que eu queria dizer aqui? Que as pessoas, muitas pessoas, entre aspas, eu não vou dizer que não é uma pessoa de Deus, uma pessoa cristã, uma pessoa fiel, mas às vezes a gente erra, né? Por falta de sabedoria, ou no momento a gente estava focado em outras coisas e a gente acaba falando uma coisa que não é bem o real. Nós observamos que Deus prosperou Jó o dobro do que Jó tinha. Mas Deus não vai fazer isso na vida de todos, não, gente. A promessa de Deus é para você ficar contente com o que você tem. E a prosperidade depende de Deus, se Ele vai te prosperar ou não vai te prosperar. Porque muitas das vezes Deus tem um servo fiel, mas Deus sabe que se der dinheiro a ele vai cair. Deus, ele sabe a porção certa para quem ele vai. Deus tem a porção certa para dar a cada um da medida do sua espiritualidade. Não é bem assim, eu vou prosperar, eu vou buscar, porque Deus deu em dobro Jó, Deus vai me dar também. Não. Fica em Timóteo 6,8, tendo, porém, sustento e com que nos vestir, esteja com isso contente, mas os que querem ficar ricos caem em laços, em muitas concupiscências, louca, nociva, a qual submerge o homem na perdição e ruína, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas o Senhor, Ele é o dono da prosperidade, Ele é a prosperidade. Ele é a prosperidade. Ele pode prosperar, mas ele não vai fazer isso com todos. Ele vai prosperar devido à sua espiritualidade, à sua fé, à sua capacidade. Mas, acredite, se você sai para o seu trabalho, você tem um salário fixo, você é empregado, preste atenção. E aquele salário dá para você sustentar a sua família,
Porque o salário de hoje dos pobres não dá para sustentar a família. As pessoas estão fazendo malabarismo para sobreviver. Infelizmente é a realidade. É a realidade. E muitas pessoas cometem delitos pecaminosos porque não têm a fé na palavra para obter mais algum dinheirinho e sobreviver. O salário do brasileiro pobre não dá para comer. Dá para comer sim. Dá para comer um arroz, feijão só, dá para comer assim. E glória a Deus por isso, dá para comer sim. Mas não dá para ter uma vida mais regalada. Para comer dá, mas não dá para comer, não dá para ter uma vida, não dá para comer assim bem, mas dá para sobreviver. Então, a prosperidade é quando você ora a Deus. Senhor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. E o Senhor vai abrir um leque na sua mente. Você tira o dia da sua folga, faz um biscate, compra alguma coisa, vende, mas você vai prosperar. Se você tiver cabeça e você pedir a Deus, você segura por um lado, come mal um mês, mas junta um dinheiro, investe numa outra coisa, vai vender, vai criar algo para você melhorar a sua situação. Porque você precisa de sobreviver. Mas antes disso, você tem que orar. Ô Senhor, em nome do Senhor Jesus, eis-me aqui na tua presença. Agradece a Ele por tudo que Ele tem te dado, pelo trabalho, pelo pão, por tudo. E bota os seus pensamentos e os seus projetos na mão de Deus e fala, Senhor, ajuda-me a executar esse trabalho, esse projeto. É da tua vontade que eu faça isso? Deus quer que você trabalhe. Todo trabalho é da vontade de Deus. Deus não quer que você fique à toa. Trabalhar é da vontade de Deus. Agora, se vai dar crescimento, aí já depende muito, tudo depende de Deus, mas aí depende mais de Deus ainda para dar crescimento. Porque muitas das vezes você não é uma pessoa estruturada espiritualmente para ter condições de ter dinheiro. O dinheiro vai te levar à ruína. Então Deus não vai dar o que Ele deu para Jó para todo mundo. E às vezes eu fico olhando as pessoas, alguns pastores, induzindo as pessoas a buscar só riqueza, 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 e as pessoas, tem uns que faz qualquer coisa errada para ter dinheiro e vai para a igreja e acha que Deus está naquilo. Não está naquilo. Deus não está naquilo. O Senhor fez aqui com Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto dentre possuía. Ele acrescentou porque Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. A própria palavra fala que Jó era íntegro, reto e se desviava do mal. Agora eu pergunto para os irmãos aí que vão ouvir minha mensagem. Nós, vamos colocar aqui, vou colocar eu. Eu posso perguntar para o Senhor, Senhor, o Senhor pode falar assim lá do céu de mim? Jurandir é íntegro, reto e desvia do mal. Aí, será, irmão? E eu falo para os irmãos, não estou enquadrado igual a Jó, não. Eu não estou. Tem falha na minha vida que não estou enquadrado. Íntegro, reto, se desvia. Eu desvio do mal, luto, batalho, mas tem algo. Eu não posso me comparar como Jó. Sou sincero. Irmão, nós temos que lutar. Nós temos que lutar muito mais na nossa vida. Eu trabalho com vendas. Eu oro a Deus, saio para vender. Eu tenho um limite de venda que eu vou numa cidade, vou na outra e chega naquele limite ali e não vendo mais. Tá? É uma bênção minhas vendas, glória a Deus. Eu falo para os irmãos que aprenda isso. Agradecer a Deus por tudo que você trabalha, tudo que você recebe, por tudo que você tem. Não deixa de orar, mas Deus vai te prosperar da medida em que cada um merece. Não adianta eu querer a prosperidade de Jó aqui, que ele às vezes não vai me dar a prosperidade de Jó. Eu luto, mas não vou conseguir, porque não é de Deus para me ter aquilo. Então, olha aqui, ó. Então vieram a eles todos os seus irmãos, e todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão à sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado cada um deles, e deu pendentes de dinheiro a cada um, e pendente de ouro. Deu peça de dinheiro e cada um, e pendente de ouro. Amado, observa-se que Jó, quando Jó estava enfermo, doente,
Jó tinha perdido tudo que tinha. Observa a palavra que a própria mulher de Jó falou para Jó. Mas Deus de Jó não trocou de mulher, não. Foi a mesma mulher que Jó teve filhos. A mulher de Jó viu tanto o sofrimento de Jó, ela mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer. Naquela hora a mulher estava sem fé. A Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil. Nós temos que ser um cabeça da casa em oração, cabeça da casa em perdoar, em amar, em cuidar, em discipular nossas esposas dentro da palavra, porque nós somos o cabeça da casa. Mas a mulher de Jó estava fraca, sem fé. Eu vou falar uma coisa agora de mim. Não que a Bíblia está falando isso. Agora é eu que estou falando. Observe bem aqui o que eu estou dizendo, para depois não falar, está falando de heresia. Se for heresia, a heresia está partindo de mim, porque a palavra de Deus é santa e verdadeira. Vamos para o mundo de hoje. Vocês acham que se fosse para o mundo de hoje, os irmãos de Jó, as irmãs de Jó, as vizinhas de Jó iam ter com Jó? Sabe por quê? Eu falo mesmo, alguns que estavam ali com Jó, creio eu, a palavra não está falando, foi ali ter com Jó, porque o Senhor já tinha tirado Jó do cativeiro. Porque quando Jó estava na cinza, raspando com caco de teia, surgiram pessoas lá, Jó, confessa o teu pecado. Acredita uma coisa, no cativeiro, na batalha, não tem ninguém contigo, não. Tem ninguém contigo, não. Não. Principalmente nos dias de hoje. Mas como Deus restituiu Jó, e Deus virou o cativeiro de Jó, aí foi os irmãos comer com ele, foi as irmãs comer com ele, foi os conhecidos de Jó, levou presente. Se você estiver na derrota, doente, na cama, alguém vai condoer e vai levar presente a você? Vai nada! Vai nada! Aprenda a depender só de Deus. Aprenda a depender de Deus. Pode ser que levante um homem ou uma mulher de Deus e Deus traga. Porque tem suas ovelhas, Deus tem seus cristãos na terra. Mas nos dias de hoje, confia no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Tem pessoas boas? Tem irmãos, e tem pessoas que condóem de você? Tem muito, não vai nessa não que tem. Não vamos generalizar, não. Mas a maioria quer ver você com 7 palmos de terra no peito, com os dentes, com os olhos regalados. Então, aprenda isso. E assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó, mais do que o primeiro. Então, aqui observa aqui que são palavras que, o que eu queria falar para os irmãos era isso. Então, Deus ele reconstituiu tudo que Jó tinha, porque Jó era íntegro, reto, se desviava do mal. E Deus, o próprio Deus disse que ele causou tanto males a Jó, sem causa alguma. Então Jó era um homem digno de ser abençoado por Deus. Então, meus amados, o coração de Jó não estava preso em tudo aquilo que Deus deu a Jó. Jó provou para Deus que ele não estava preso na riqueza, preso em nada daquilo. E aí Deus abençoou Jó em dobro. Eu vou na profundidade aqui de Jó, eu vejo que Jó era um homem que ele era rico, mas no coração dele só estava em Deus. Nem da doença, na pior fase de Jó, Jó orou, glorificou a Deus. Teve um momento de Jó que ele repreendeu a Jó. Mas Deus levantou já porque Deus sabia que Jó era um homem bom, era um homem íntegro, um homem reto. Deus nem levou aquilo em conta. Porque não foi o homem que fez Jó passar por aquilo, foi o próprio Deus. Por isso Deus relevou tudo aquilo. Quando Jó teve aquela fraqueza ali, Deus relevou tudo. Porque Deus falou, não foi o homem que fez Jó pecar, foi eu mesmo, eu sou o culpado disso. Que maravilha. Andar com Deus, ser fiel a Deus. É tão bom se a gente chegar à situação de Jó, chegar o amor, o temor que Jó tinha, ser íntegro, reto e desviado do mal. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Se a gente puder todo dia nos santificar, aprender a perdoar, aprender a amar. Amados,
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora eu vou dar um testemunhozinho da minha vida aqui. Olha bem para você ver. Às vezes eu tô deitado, eu escuto pessoas falando tanta coisas horrendas de mim na minha porta, aqui na minha... Falando coisas, fazendo projetos satânicos, jogando piada, indireta, me afrontando. Mas fala para afrontar mesmo. Aqui tem uma mulher então que mora no prédio ali que é o Satanás em figura de gente. Vou falar verdade para você, irmão. Tem gente que é o Satanás em figura de gente. Ela te afronta, ela te cutuca, ela te faz tudo. E eu tenho tido paciência com isso. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou aquela pessoa assim. A Bíblia fala, se teu inimigo pecar contra ti, te pedir perdão, perdoe. Se te pedir perdão. Eu passo perto dessas pessoas, eu não cumprimento não. Eu não cumprimento, nem olho, passo batido. Se me cumprimenta, eu respondo. Se me pergunta alguma coisa, eu trato bem. Se depender de mim, para alguma coisa eu tiver, poder ajudar, eu ajudo. Mas eu não procuro essas pessoas. Eu passo quieto, calado. Porque são pessoas que te afrontam, pessoas que falam mal de você, pessoas que te perseguem, pessoas que fazem tanto mal. Eu não sou assim. Se eu tiver errado, que o Senhor possa me corrigir, eu aceito a correção de Deus e conselho de qualquer um homem de Deus, se eu tiver errado. Eu não cumprimento. Eu passo batido. Falo com a minha mulher, vamos passar calado, quietinho, vamos embora para casa. Se me chama, eu respondo. Quanto é o seu produto? Eu vendo. Se me cumprimenta, eu respondo. Mas eu não cumprimento. Que essas pessoas são pessoas... Mas são pessoas que faz questão de me afrontar, de falar alto ali para me ouvir, para minha câmera pegar para me ouvir, me dibicando, me afrontando, zombando da minha mulher, zombando de mim. Então, às vezes eu fico com raiva. Mas eu não ponho a raiva para fora. Por isso eu passo perto e não cumprimento. Não falo nada. Eu oro, peço a Deus para repreender o maligno aqui na minha casa, no silêncio, no meu quarto, da vida deles, mas eu passo perto e eu não cumprimento. Eu passo batido, vou embora, volto. Se me pede para orar, eu oro. Oro com sabedoria. Senhor, quebranta esse coração de pedra. Transforma no coração de carne. Salva essa alma, ela também é digna da salvação, da vida eterna. Mostra para ela que não é assim que nós levamos a vida. Abre os olhos espirituais dessa pessoa, dessa mulher, desse homem. Amados, não dá para ficar perto. Às vezes eu mudo de calçada para não encontrar com algumas pessoas. Porque não dá para ficar perto de pessoas venenosas, pessoas que aspiram veneno todos os dias. Amados, daqui a pouco você vai se contaminar, daqui a pouco você vai causar ira em você e você vai começar a amaldiçoar as pessoas em vez de abençoar. Foge de pessoas que espalham veneno todos os dias. Foge. Pessoas venenosas, fofoqueiras. Pessoas que só desejam o mal para você, afasta delas o mais possível que você puder. Porque não adianta nós queremos dizer que nós somos o super-homem, que nós não tem raiva, que nós não sente ódio, sente, nós ora para sair do coração, nós não joga isso para fora, nós na rua, nós nós não mostra que nós estamos com raiva, mas às vezes nós estamos com ódio, com raiva no coração, de tanto mal que a pessoa te faz. Mas você ora e o Espírito Santo vai tirando aquilo de dentro de você. Porque se você falar que não sente isso, é mentiroso. Sente raiva, ódio, é tanto mal, tanta coisa ruim que te faz que você sente. Só que você não põe para fora. Você não mostra aquilo na rua. Mas você ora, Senhor, tem misericórdia, limpa o meu coração. Às vezes eu chego aqui, eu fico de cabeça baixa, eu não falo nada. Eu não oro, nem falo em voz alta. Eu fico na mente, repreendendo e pedindo a Deus. Aí quando eu saio daqui da mesa, eu saio de outro lugar onde eu tô, eu saio leve, tranquilo. Aí Deus já purificou eu saio levinho. É assim, irmão. É assim, para vencer o dia, vencer os problemas, é assim. Então, eu fico olhando, tem pessoas que eu fico olhando, é só vitória, ele não tem luta, ele não sente raiva, não sente ódio, não sente nada, é só bênção. Não, irmão, não. Nós temos uma guerra interior dentro de nós,
gigantesca. É uma guerra interior espiritual todo dia. Você repreendendo para você não ser não vingativo, você repreendendo para o ódio não permanecer no seu coração, você repreendendo para poder aprender a perdoar, a amar o inimigo, que a Bíblia diz que amar o amigo é fácil, assim, que amar o inimigo e orar pelo que nos persegue. Isso eu consigo, isso eu faço fácil. Eu amo os meus inimigos. Eu amo eles do fundo do coração, por isso às vezes eu ajudo o inimigo. Às vezes os outros falam assim, Jurandir, você é muito bobo, a pessoa fez tanta coisa para você, você ainda estende a mão, você ainda dá, você ajuda ainda. Amados, tem situação que você dá vontade de falar não, mas o Espírito Santo de Deus fala assim, não, dá, ajuda. Dá vontade de você falar, não vou arrumar não. Mas aí você vai, o Espírito Santo de Deus fala, não, ajuda. Amado, o Espírito Santo de Deus, ele nos cobra, ele nos corrige. Se nós peca, se nós erra, quando eu pego a Bíblia aqui, a primeira coisa o Espírito Santo leva eu lá onde eu errei. Opa, você errou. Você pode ir pro joelho e pedir perdão. Se você pecou com a sua esposa, falou uma palavra, ou ficou nervoso, alguma coisa assim que você vai pro joelho, o Espírito Santo de Deus lembra você na hora. Então é por isso que o crente está sempre pedindo perdão dos seus pecados e corrigindo sua vida todo dia, o cristão fiel. O cristão fiel não carrega peso, ele não carrega pecado. Por que não carrega? Porque ele põe todo dia nos pés do Senhor, me perdoa, tem misericórdia. Se você pecou contra a esposa, ou contra alguém, ou pensou alguma coisa, você vai pro joelho na hora. Ele não consegue caminhar se ele não for pro joelho, se esvaziar daquilo. Não tem como. Eu não consigo pegar a Bíblia aqui, se eu pensei, ou se eu falei alguma coisa, ofendi alguém. Ou se eu falei uma palavra na Bíblia aqui que não é aquilo, eu falo, meu Deus, eu errei ali. Eu vou lá e corrijo. Tem uma pregação minha, antes que eu fiz, que tem uma palavra que eu errei, uma palavra, mas o significado da mensagem é benção pura, não tem problema, mas eu errei. Eu vou lá corrigir essa mensagem, vou deixar, na hora que eu vou fazer uma outra mensagem, eu vou pegar lá e vou falar qual o versículo que eu errei uma palavra. Porque, amados, nós não somos perfeitos, nós estamos aqui na terra em uma batalha, uma guerra espiritual todos os dias. Todos os dias. Então nós temos que todos os dias nos esvaziar, pedir perdão, pedir Deus para nos transformar, para nós andar em santidade com Deus, vigiar com as pessoas, que tem pessoas, amados, que ela vem com a palavra mansa, quando vem isso aqui não, já te levando você para o caminho do pecado, fazendo você pecar também. Tem cuidado com quem você conversa, com quem você relaciona. Então, amados, essa é a mensagem que o Senhor deixou para nós nos dias de hoje. Eu nem li o versículo todo mais embaixo aqui, de Jó, porque o que eu queria trazer mesmo para vocês é acerca da prosperidade, do perdão, do amor, e que nós não somos super-homens. Você tem ódio, você tem raiva que essa pessoa te ofende, você vai dar vontade de vingar, mas você não vinga a si mesmo. Ora e põe na mão do Senhor, que toda vingança pertence ao Senhor, justiça pertence ao Senhor, mas sentimentos nós temos. Nós somos de carne, nós somos de carne. Nós somos nascidos 100% de carne. Jesus, ele nasceu. Ele era carne, mas ele era sem carne, 100% Deus. A Maria não teve contato com o homem. Nós somos nascidos de contato com o homem. A Maria, ela teve contato com o Espírito Santo e nasceu o menino Jesus. Então, nós somos carne, 200% carne, perto de Jesus. Mas nós temos Jesus, que é o nosso espelho, o nosso alvo, para nós crucificarmos a nossa carne em vida. É o sacrifício vivo que a palavra fala na Bíblia, é isso. É você sacrificar sua carne, renunciando o pecado. Esse é um sacrifício vivo. Você renunciando o seu pecado. Esse sacrifício vivo que a Bíblia fala são as renúncias que um justo, que um homem de Deus, uma mulher de Deus faz, crucificando os desejos e as vontades da carne para fazer a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando você renuncia os desejos da carne e as vontades, nossas vontades, nós estamos fazendo um sacrifício vivo a Deus. Que a nossa carne, ela pede o que não é agradável ao Senhor. O adversário traz diante de nós coisas para nós fazer, para nos afrontar, para nos agredir, para nós
irarmos e pecarmos diante do Senhor, mas nós temos que batalhar e fazer esse sacrifício vivo, para que nós possamos vencer os dias maus. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos os irmãos e a paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus.